Aqui o espaço que ajuda você a formar sua opinião. Contraponto. Um tema com dois pontos de vista. Produção e apresentação, Márcio Alvarenga. Está começando mais um Contraponto, um tema, a morte do cão Orelha. E continua repercutindo intensamente a morte do cão Orelha, brutalmente espancado e que teve que ser eutanasiado. E Orelha praticamente tinha sido adotado pelos moradores da Praia Brava, na cidade de Florianópolis. Depois de 10 anos de convivência com o cão, os moradores que dedicaram cuidados à Orelha ao longo desse tempo vieram a tomar conhecimento da sua morte. E a partir desse instante, a comoção, indignação, desencadeou uma onda de protestos contra atitudes de adolescentes suspeitos de matar o cão Orelha. E no contraponto de hoje, nós vamos discutir a questão envolvendo, sob vários prismas, dos maus tratos, dos direitos animal, da psicologia humana, da cobertura midiática e também o seu impacto no imaginário da sociedade. Nós estamos recebendo para essa discussão Dr. Vicente Ataíde Júnior, que é professor adjunto da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, pós-doutor de Direito Animal pela Universidade Federal da Bahia e que coordena o Zoopolis, que é o Núcleo de Pesquisas em Direito Animal da Universidade Federal do Paraná. Ele também é membro consultor da Comissão de Juristas para a Reforma do Código Civil e juiz federal em Curitiba. Prazer em recebê-lo de volta no programa. Bom dia, doutor Vicente. Bom dia, meu caríssimo Márcio Alvarenga. Bom dia a todos e todas. Bom dia, Renata. É um grande prazer e uma grande satisfação poder retornar aqui ao programa. Infelizmente, num momento assim, até um pouco difícil, né, em termos de direito animal, mas nada como os esclarecimentos públicos para nos auxiliar a compreender um momento como esse. E participa conosco também pela primeira vez a doutora Renata Roma. Ela é pesquisadora associada da Universidade de Saskatchewan, no Canadá, psicoterapeuta, doutora em estudos sobre infância e adolescência, com foco no desenvolvimento emocional de crianças e adolescentes pela Buck University, com pós-doutorado também pela Saskatchewan e especializada em pesquisa sobre interações entre pessoas e animais. Doutora Renata, prazer em tê-la conosco, bom dia. Prazer, Márcio. É um caso extremamente relevante, então é um prazer estar aqui para falar um pouquinho sobre o impacto dele na nossa vida, na sociedade. É um prazer. Bem, considerando que o recente episódio envolvendo o cão Orelha tem como suspeitos adolescentes, eu quero começar falando um pouco sobre educação humana. E nós estamos nos referindo à educação que se concentra em nutrir a compaixão e o respeito pelos animais e por todos os seres vivos, incluindo a própria Terra. E o que a educação humana nos ajuda a entender essa interconexão do mundo vivo e também reconhecer como suas crenças, decisões e ações que acabam impactando a vida dos outros, próximas e distantes, Renata? Então, quando acontecem casos como esses, tem um impacto social muito grande. A primeira reação que a gente tem, de um modo geral, é o choque, pensar em punição. E eu não estou dizendo que isso não tenha que ser parte da resposta, mas a gente percebe que é importante também pensar no tipo de educação e nos impactos que isso pode ter nesse tipo de comportamento. Então, quando a gente fala em educação humanitária, a gente está falando de um modelo educacional em que são implementadas políticas específicas e medidas de intervenção, não só que a escola faça, mas de uma forma institucional mesmo, que a gente tenha no currículo matérias básicas relacionadas ao bem-estar do animal, mas não só isso. Matérias em que os jovens aprendam sobre respeito ao outro, respeito aos grupos mais vulneráveis, e isso se estende ao respeito ao bem-estar de seres que não são
humanos, como cães e outros tipos de animais que fazem parte da nossa vida. E a gente percebe, através de pesquisas, que existe um impacto muito positivo desse tipo de programas, tanto em prevenção quanto depois que a violência acontece. Só para citar um exemplo específico, tem um estudo de 2025 com jovens que cometeram violência contra animais. Então, eles pegaram 24 adolescentes que tinham praticado esse tipo de violência e eles participaram de um programa de educação humanitária por 10 semanas, aprendendo várias noções de bem-estar animal, respeito, e um outro grupo que não participou. E o que os pesquisadores encontraram foi um impacto muito positivo na percepção e nas respostas empáticas dessas crianças depois que passaram por programas como esses. Então, isso pode ser uma das respostas que a gente pode começar a pensar, para não ter que pensar apenas em como punir casos como esses, mas para a gente começar a tentar prevenir situações como essas. Doutor Vicente, apesar da nossa Constituição vedar qualquer tipo de crueldade animal, quando ocorre uma situação como a envolvendo aí o cão-orelha, é preciso que a comunidade reaja, porque, afinal de contas, quando a população se revolta, não se conformando aí com a violência, isso também pode ser importante para estimular as mudanças que se fazem necessárias, né? Agora, o que ocorre é que, na maioria das vezes, as pessoas ficam apenas contemplativas, não esboçando uma reação mais contundente de inconformismo, com episódios como o do cão-orelha. Aí eu pergunto, é hora de conclamar a população a usar mais as suas vozes? Olha, Márcio, eu acho bem perceptível com um fenômeno da política que as mudanças, reformas, aperfeiçoamento da legislação quase sempre é acompanhado por um fato avassalador que gera uma comoção social. Eu me recordo muito bem quando foi aprovada a inclusão do homicídio qualificado entre o rol dos crimes hediondos, né? Foi aprovada uma lei tornando o homicídio qualificado um crime hediondo por conta do assassinato daquela atriz, se eu não me engano, Carla... era uma atriz filha de uma grande novelista Glória Pires. Glória Pérez. A Glória Pérez era a mãe né, da atriz que foi assassinada, e esse projeto foi um projeto de iniciativa popular que veio a ser aprovado, e de fato era uma alteração bastante necessária para produzir uma reação penal a esse tipo de crime. E nesse caso do cão orelha, está se produzindo algo muito semelhante. Né? As repercussões, especialmente pelas redes sociais, não se limitam apenas ao Brasil. Inclusive, personagens no estrangeiro estão cobrando justiça, e é bem interessante, Márcio, a palavra justiça estar transitando em função desse caso. E isso tem provocado uma reação política. O Congresso Nacional está se mobilizando, vários projetos de lei foram propostos, outros que estavam meio parados, foram retomados, e os próprios presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados já disseram, olha, vai ser pauta prioritária para agora aprovar alterações no sentido de ampliar, né, o combate à violência contra animais. E dentre essas medidas, até pegando um gancho com o que a professora Renata nos trouxe, há propostas de incluir no Estatuto da Criança e do Adolescente medidas de proteção para crianças e adolescentes que incluam programas de educação humanitária, a educação animalista, que também nós tratamos, que é uma derivação da educação ambiental, em que se conscientiza para a ciência animal, a crueldade contra animais como sujeito de direitos, enfim, tudo isso que é necessário para criar essa empatia que a professora Renata também colocou. E é claro que, além disto, né, a possibilidade, veja bem, esse é um ponto bem polêmico, Márcio,
de permitir a medida socioeducativa de internação de adolescentes também quando houver violência contra animais, porque o ECA hoje, o Estatuto da Criança e do Adolescente, só prevê a possibilidade da medida socioeducativa de internação quando houver violência contra a pessoa humana, né? E aí as propostas que estão avançando no Congresso Nacional também incluem a violência contra animais com uma medida, como um elemento que possibilita a aplicação dessa que é a mais séria das medidas socioeducativas, que é a internação. Daqui a pouquinho a gente vai falar, inclusive, dessa proposta que foi elaborada pelo doutor Vicente, exatamente no sentido de um projeto de lei nessa linha de direção. E a Renata, ela produziu um artigo que foi publicado no site da The Conversation Brasil, e é uma associação sem fins lucrativos, e esse artigo, intitulado O Caso do Cão Orelha, esse sofrimento coletivo e o lugar do autocuidado em tempos de comoção social, eu fico imaginando, Renata, o tamanho da emoção que tomou conta de você exatamente naquele momento que você escrevia o artigo. Você está mais que certo nisso, Márcio, e eu até tentei não falar sobre o tema, especialmente porque eu tenho um vínculo muito próximo com animais, em estudos sobre interações entre pessoas e animais, mas de um modo geral falando dos benefícios desse relacionamento. Então é sempre muito difícil olhar para esse outro lado, mas acabei sendo convidada para algumas coisas, então vi nisso também uma forma de trazer para o debate público, como vocês estão discutindo aqui, e o doutor Vicente traz muito bem a importância da mobilização pública, né? Uma forma de também trazer para a discussão esse tema que é tão relevante. E quando a gente tem situações como essas, mexem muito com as pessoas, porque hoje o animal, embora na legislação ainda muitas vezes não seja reconhecido como um sujeito de direito, para as pessoas ele é membro da família, ele é percebido como tão importante muitas vezes quanto um filho ou qualquer... E eu sei que às vezes até em disputas de guarda, tem algumas pesquisas que mostram que as pessoas às vezes preferem abrir mão de bens, mas elas não querem abrir mão, às vezes, numa disputa ali do animal de estimação que um casal tem. Então, ele é muito relevante, ele é muito importante. Então, quando a gente tem uma situação como essa, não é apenas sobre o cão orelha, é sobre a sensação de segurança que a gente tem nos espaços públicos. Então, gera uma sensação de insegurança, se isso pode acontecer com esse animal, pode acontecer comigo, pode acontecer com o meu cão também. Então tem uma identificação com a situação muito grande. E nós tendemos a ter um movimento empático muito grande quando a gente vê figuras mais vulneráveis, né? O mais natural não é ver o vulnerável e querer explorar. Embora isso também seja parte de alguns comportamentos, mas de um modo geral a gente tem a tendência de proteger. Então acho que esse caso trouxe isso muito à tona, especialmente pela violência do caso e como isso foi feito. Então, quando eu falo do autocuidado, é porque muitas pessoas às vezes preferem nem ler as notícias, ou quando elas têm acesso a isso, elas ficam tão mobilizadas que passam por um processo de luto coletivo, e uma ativação do sistema nervoso central, como se elas estivessem de fato vivenciando aquilo de uma forma muito próxima e muito íntima. E quando essa notícia vai se espalhando e você vai tendo acesso àquilo de uma forma intensa, muitas vezes as pessoas precisam sim limitar, né, o tempo que elas vão ficar vendo notícias sobre isso. Elas precisam se proteger, porque quando elas se sentem fortes emocionalmente, também elas estão numa posição melhor para conseguir de fato transformar essa revolta, esse sentimento em ações. Se o impacto é tão grande que ela não consegue dar conta, é mais difícil a gente conseguir ver isso traduzido em ações, porque é isso que a gente precisa de fato agora, e de projetos como esse que o Dr. Vicente traz, que eu acho que é de uma relevância extrema. A gente precisa de ações, né? Que esse caso nos mobilize a mudar muita coisa que precisa de fato ser alterada. Muito bem, o doutor Vicente, então, ele escreveu um projeto de lei com 25 artigos e que dispõe exatamente sobre a proteção integral dos animais comunitários,
E no artigo 14, parágrafo 4º, que dispõe retirar, danificar, destruir os abrigos, comedouros, bebedouros, previamente destinados pela comunidade aos animais comunitários, nós temos... Isso vem acontecendo, doutor Vicente, com grande frequência em todo o território nacional. Eu gostaria de ouvi-lo a respeito. Muito bem. Márcio, exatamente. Aproveitando esse momento, né, eu tenho falado assim de engajamento social, né, em relação à causa animal. Aproveitando esse momento de pressão em cima do Congresso Nacional, dos políticos em geral, o nosso núcleo de pesquisas, o Zoópolis, né, eu coordenei, fiz uma redação inicial desse projeto, submeti a especialistas, claro que teve que ser um projeto escrito de uma maneira até mais rápida para poder ele ser proposto, e foi proposto agora no dia 3 de fevereiro, tomou o número 7 de 2026 e foi proposto na Câmara dos Deputados pelos deputados ligados à causa animal. E o que a gente observa, o que esse projeto busca, Márcio, primeiro, é dar uma resposta a esse fenômeno que eu diria, professora Renata, sociológico dos animais comunitários. Porque o animal comunitário, ele não é um animal que está inserido nas chamadas famílias multiespécie, ele não tem uma família nuclear ali, em que ele possa contar com os membros dessa família humana, mas ele também não é exatamente um cão ou um gato, um animal em situação de rua, completamente desamparado e sem nenhum tipo de resposta às suas necessidades. O animal comunitário, ele conta com a comunidade humana a seu redor. Ele está inserido até por uma relação de afetividade, de dependência e de reciprocidade com essa comunidade. E ali na comunidade se destacam pessoas que se figuram como cuidadores comunitários. Não são tutores, não se figuram como responsáveis diretos, mas que assumem voluntariamente, por compaixão, por empatia, por afetividade, garantir a água, a ração, o abrigo, a casinha. Mas o animal, ele tem um espaço, né? E ele recebe esses cuidados da sua comunidade. Por isso que eu digo, esse é um fenômeno antes sociológico e que agora ele precisa de uma normatização jurídica, exatamente porque existem problemas que a gente constata em vários lugares, isso é empiricamente constatável, de pessoas que por não existirem regras claras do regime jurídico dos animais comunitários, acham que, por exemplo, podem destruir a casinha porque não concordam que o animal fique ali, ou porque não chuta o pote de água, destrói a ração, enfim, né? E muitas questões que gravitam em torno disso também, Márcio, como, por exemplo, na eventualidade de um animal comunitário morder alguém, causar dano a alguém, quem é que responde? Né? É a comunidade, é o cuidador comunitário, é o município? Né? Então vejam como existem várias questões, e a gente procurou nesse projeto de lei, ouvindo bastante gente que inclusive trabalha no campo, em campo, com os animais comunitários, para saber bem essa realidade e poder estipular em norma federal um regime jurídico geral, que poderá eventualmente pelos estados e até pelos municípios ser melhor detalhado. E aí a gente pode falar sobre vários aspectos que estão previstos nesse projeto. Muito bem. Renata, é interessante que eu estava vendo em setembro do ano passado, né, uma mulher na cidade de Calgary, aí no Canadá, ela recebeu uma sentença condicional de 18 meses, incluindo 1 ano de prisão domiciliar, depois de se declarar culpada de causar intencionalmente a morte do seu cão, Luke, por insolação.
O Luke é um cruzamento do Malamute e pastor alemão do Alasca, né? Ele foi deixado no veículo trancado, numa temperatura superior a 40 graus. E, por outro lado, o parlamento canadense se manifestou avaliando estender para alterar o Código Penal, anexando aí um projeto de autoria de um membro conservador do parlamento da Colômbia Britânica, o Frank Caputo, e que foi aprovada a primeira leitura na Câmara dos Comuns. E aí o Código Penal relaciona a violência do parceiro íntimo e também expandiria o crime de ameaças exatamente para incluir essas ameaças contra animais, aumentando as penas de até 10 anos de prisão. Gostaria de ouvi-la a respeito desse fato. Márcio, eu não estou a par do fato, mas eu vou pegar isso que você está dizendo, porque são tantas situações de violência que acontecem, mas de fato, enfim, acho que a gente tem algumas diferenças em como alguns casos são conduzidos em diferentes países e no Canadá também, e quando a gente fala em violência doméstica, que me parece que é isso que estava envolvido nesse caso, primeiro que existe um vínculo muito grande, né? Então, se o animal foi negligenciado, o animal, no caso, foi negligenciado ou ele foi deixado intencionalmente pelo parceiro como uma forma de punição? Você sabe? Não, ele foi esquecido no automóvel, Ele foi esquecido. a temperatura de Ele 40 foi graus, esquecido. né? É. E quando você vê o animal não apenas como um animal, mas também quando se percebe. Eu não sei detalhes sobre o caso, então talvez eu nem consiga opinar tão bem em relação ao caso especificamente. Mas o que a gente sabe, primeiro, é que existe uma ligação muito forte em negligência e maus tratos a animais e outros tipos de casos, como violência interpessoal e outros tipos de violência. E nos países em que se reconhece esse vínculo de uma forma mais clara, também existem legislações aplicadas para esse tipo de casos, porque se entende que se alguém é capaz de negligenciar e ferir de uma forma intencional ou não algum animal, também existe um risco que esse tipo de violência possa acontecer em relação a pessoas. Então, acho que pode ter sido isso parte do motivo para isso. Eu acho que hoje a gente ainda tem um discurso, embora isso seja relevante, que a violência contra as animais têm um vínculo muito próximo com violência contra as pessoas, e esse não é o único motivo para a gente garantir que os animais tenham os direitos protegidos. E a gente tem casos no Brasil também, como o caso Toquinho no ano passado. Acho que a gente tem alguns avanços importantes no nosso país também, como o caso Toquinho no ano passado, que foi reconhecido o direito de indenização, não para os tutores, mas para o cão. Então, também é um fato histórico que mostra que tem avanços. Mas mesmo no Canadá, a gente tem avanços pontuais. Então, esse caso que você traz é um avanço pontual. Mas o direito do animal no dia a dia também ainda é muito dependente de casos específicos. Então, só para te dar um exemplo, quando existem condomínios específicos, eu até tenho casos de pessoas que me procuram para isso. A gente não tem uma legislação que proteja as pessoas, que elas possam morar naquela residência. Em alguns locais eles proíbem, tem uma dificuldade muito grande de você encontrar um lar se você tem um animal de estimação. Então, assim, tem avanços, mas mesmo aqui a gente ainda não tem algo federal ou em que o animal de fato seja percebido como um ser de direito como ele deveria ser. Mas eu acho que ao redor do mundo a gente vê vários casos desse tipo. Também tem um cão em Nova York no ano passado que foi atropelado, e esse cão ele foi percebido pelo juiz como um membro da família, e a partir disso a indenização para a família foi maior também. Mas a gente vê coisas isoladas, né? Então esses casos ainda eu acho que assim isso está crescendo, mas ainda de uma forma muito isolada. Então, doutor Vicente, na esfera jurídica, né, nós tivemos avanços como a Lei Sanção, que acabou endurecendo as penas
para os crimes de maus tratos contra cães, gatos, prevendo até reclusão, multa e proibição da guarda. Mas no caso do cão-orelha, nós temos uma situação paradoxal, porque nós temos a lei, a penalização, a comoção social e, mesmo assim, ainda presenciamos a produção de vítimas. O que explica essa realidade, doutor Vicente? Um ponto que eu acho bem interessante destacar, até me permita, Márcio, até fazer um link antes, uma ligação, uma conexão com a fala da professora Renata, porque hoje se fala muito na teoria do link, a teoria do elo, né? Uhum. Algo que já é estudado não só no Brasil, nos Estados Unidos, em outros países, já é reconhecida até cientificamente, no sentido de que a violência contra animais é um indicativo de violência doméstica, de violência contra a mulher, e uma indicação de outras tendências, né, que podem se apresentar no comportamento, no desenvolvimento da personalidade e assim por diante. E nesse caso do cão-orelha, a teoria do link gera, né, e certamente o promotor ou a promotora de justiça que está cuidando do caso, ela vai ter que pensar também nesse aspecto, porque são, até onde se sabe, adolescentes os responsáveis aí por esse lamentável episódio envolvendo o cão-orelha. Geralmente, eu digo assim, eu destaco, Márcio, porque não me recordo de caso anterior que tenha envolvido, com uma repercussão como essa, adolescentes. Quase sempre são maior de idade, mas agora ficou muito claro, né, essa peculiaridade do caso, ou seja, eles não são regidos pelo Código Penal, pelo Código de Processo Penal, são regidos inteiramente pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Muito embora, né, os pais possam eventualmente ser chamados a algum tipo de responsabilidade pela conduta dos filhos, e certamente o serão. Isso no plano civil, né, claro, porque em termos penais seria difícil qualquer ligação, a não ser que os pais tivessem colaborado efetivamente para aquele acontecimento. Então, isso traz uma preocupação, e por isso eu ressaltei a necessidade de pensar eventuais alterações do Estatuto da Criança e Adolescente, não apenas do ponto de vista de medida socioeducativa, mas de inserção de programas de educação animalista, educação humanitária, que possibilite uma outra perspectiva empática, especialmente na formação dos jovens. O momento histórico que a gente está passando, me parece que esse caso Orelha, ele é muito sintomático, né, de uma situação histórica em que especialmente os jovens estão cada vez mais se inserindo. E aí a necessidade da gente pensar e repensar o nosso sistema de proteção de crianças e adolescentes, que deve também levar em consideração a teoria do link e a violência contra animais, importante pelos animais, mas também pelos próprios seres humanos, como a teoria do link de fato evidencia. Então, dentro dessa teoria do link, a teoria do elo, doutora Renata, parece que esse projeto do parlamentar canadense, ele vai justamente nessa linha de direção, porque aponta aí a possibilidade de que no mesmo ambiente familiar pode haver algum tipo de violência interpessoal, ao mesmo passo que ocorrem maus tratos aos animais pertencentes a essa família. E devemos compreender, então, a violência como também um fator de vulnerabilidade social e que, por exemplo, os animais que pertencem a tutores em vulnerabilidade social também estariam sujeitos às mesmas vulnerabilidades? Uhum. Pegando o link aí da teoria do elo, ela traz uma coisa muito importante, como a gente está discutindo aqui, e ela traz uma questão de que o que a gente faz com isso então? Porque essa teoria do elo, ela envolve pessoas de diferentes áreas da saúde animal e da saúde humana. E o que a gente precisa hoje para conseguir utilizar essa informação que a ciência já traz é, primeiramente, uma integração maior entre pessoas que trabalham tanto com saúde humana quanto com saúde
animal. Então, se, por exemplo, o veterinário detecta ali um caso de violência contra o animal, seja de uma família vulnerável ou não, que a gente tenha mecanismos de denúncia, de articulação entre profissionais de diferentes áreas. Então, por exemplo, se tem um caso de violência doméstica, vamos entender o que os animais da casa estão vivenciando. Se o veterinário detecta um caso de violência, como é que a gente aciona um assistente social ou equipes de saúde que possam verificar se alguma coisa está acontecendo? Será que os profissionais da saúde perguntam sobre esse tipo de violência, sobre o vínculo que as pessoas têm com seus animais de estimação? Tudo isso é uma forma de aplicar no nosso dia a dia coisas que a gente já sabe. Quando a gente fala de grupos vulneráveis, a gente não necessariamente, por exemplo, se a gente pegar moradores de rua, existe uma ideia de que os animais que vivem com moradores de rua talvez sejam mais negligenciados e não cuidados. E de acordo com pesquisas, isso não é verdadeiro. Muitas vezes essas pessoas. É bom a gente lembrar que uma boa parte dessas pesquisas são feitas na América do Norte. A gente não tem muitas pesquisas de como isso seria no nosso país, mas as pesquisas que a gente tem mostram que muitas vezes essas pessoas elas preferem cuidar da saúde do animal do que cuidar da delas. E a saúde dos animais não é pior do que de pessoas que trazem o animal para dentro de casa. Então, não necessariamente pertencer a um grupo social vulnerável vai fazer com que o animal esteja numa situação delicada. Isso tem a ver com vários outros fatores psicológicos, sociais, de como as pessoas lidam com o poder, hierarquias, como seres vulneráveis são percebidos, empatia, modelos que a gente tem. Então, num lar em que as crianças presenciam violência contra animais ou contra pessoas, elas estão sim aprendendo modelos que muito provavelmente elas vão reproduzir, não necessariamente machucando animais, mas imagina você, um filho, e vendo seu pai machucando um animal. Não é qualquer pessoa, é o seu pai, alguém que você admira. Então é muito grande a chance de que isso tenha um impacto no seu desenvolvimento. Então, quando a gente fala de grupos vulneráveis, esses grupos são vulneráveis em função de uma série de fatores. E às vezes não necessariamente, por exemplo, moradores de rua ou usuários de substâncias. Então, os grupos vulneráveis eles se dão de acordo com o contexto específico em que o animal e as pessoas estão inseridos. Doutor Vicente, agora a conversa com o juiz. O juiz ele não pode aplicar a justiça que acha justa, mas aquela que está na lei. E se a lei precisa mudar, isso cabe, evidentemente, ao Congresso Nacional. Nesse sentido, o seu PL aí, ele dá um passo importante através dessa proposta. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais a respeito. Muito bem, Márcio. Como eu disse, a ideia desse projeto de lei é estabelecer as normas federais gerais que valham para todo o Brasil, permitindo que estados e municípios ampliem essa proteção através de leis estaduais e leis municipais. Hoje, alguns estados e alguns municípios têm leis para regulamentar animais comunitários, mas é assim, cada um faz de um jeito, né? Então, há necessidade de uma lei federal que estabeleça as diretrizes básicas, como, por exemplo, o conceito de animais comunitários, né? O animal comunitário pode estar dentro de um condomínio, pode estar dentro de uma repartição pública, como nos Correios, como aconteceu no Rio Grande do Sul, que ganhou notabilidade. O professor Rogério Ramê, que é um advogado animalista, entrou com ação para garantir que 2 cães ficassem no pátio da agência dos Correios lá em Porto Alegre. Conseguiu na Justiça Federal. Então é preciso definir, por exemplo, o espaço territorial dos animais comunitários. Não é só na rua. Às vezes é dentro de ambientes até privados ou públicos, mas que também acabam recebendo animais comunitários dentro desse regime. É necessário afirmar o direito do animal permanecer no local,
né, que o animal comunitário tem o direito de permanecer junto àquela comunidade. Vale dizer, a prefeitura não pode chegar lá e simplesmente recolher o animal para um abrigo, o Centro de Controle de Zoonoses não pode utilizar um fundamento genérico e aleatório para ir lá e recolher o animal para o canil público, né? O animal tem o direito de permanecer na sua comunidade. E também estabelecer essa responsabilidade compartilhada entre a comunidade e o poder público, né? O cuidador comunitário, esse é um dos temas, Márcio, que mais deu polêmica no momento de redigir esse projeto. Porque a realidade dos cuidadores comunitários é muito diferente a depender do local, da cidade, se é no interior, se é na capital. Enfim, existem pessoas, cuidadores comunitários que têm condições pessoais de cuidar daquele cão comunitário, mas existem pessoas que não tem nada, às vezes não tem nem dinheiro para a manutenção da sua vida e da sua família, mas que tem, por afeição, por afetividade, por empatia, querem cuidar, vão lá e ajudam a cuidar daquele animal. Então, existem. O que nós concluímos é que, de fato, não pode haver uma responsabilização direta do cuidador comunitário, porque isso é incompatível com a realidade que a gente encontra, né? Mas é claro, ele tem a incumbência, é ele que voluntariamente dá a comida, dá a ração, de repente dá um remédio, mas o projeto talvez, o mais importante é deixar claro a responsabilidade do poder público, especialmente do poder público municipal, que é onde ficam, que é o espaço onde estão os animais comunitários. O dever de castração, o dever de fazer eventualmente uma microchipagem, a inserção do animal no Cadastro Nacional de Animais Domésticos, no Simpatinhas, desvermifugação, conseguir a ração eventualmente quando o cuidador comunitário não consegue, e até mesmo ter o aparato para responder a denúncias de maus tratos contra o animal comunitário, né? Então, tudo isso o projeto procurou sopesar, estabelecer essas responsabilidades e com, talvez, dois pontos, me permita, Márcio, destacar. Primeiro, a criminalização de algumas condutas contra os animais comunitários. Vale dizer, o projeto não cria um tipo penal novo, ele simplesmente enquadra no artigo 32 da Lei dos Crimes Ambientais, que é o famoso crime de maus tratos, né, contra cães e gatos em especial, aquelas condutas de você retirar o animal comunitário do local, tirar a comida, impedir, como muitas vezes acontece, impedir que o cuidador comunitário dê comida, dê ração, ou que providencie aquilo que é essencial à saúde do animal. Isso, o projeto criminaliza esse tipo de conduta contra os animais comunitários. E talvez professor Renata, das coisas que nessa singularidade que o Brasil tem em termos de leis de direito animal, o projeto cria uma indenização cível específica. A professora Renata lembrou do caso Toquinho, que eu acompanho, eu cito nos meus livros, porque a juíza de Ponta Grossa, aqui no interior do Paraná, deu uma sentença belíssima, concedendo indenização a um cão que foi vítima de maus tratos. O que a gente prevê no projeto de lei é que quando o cão comunitário for vítima de maus tratos, ele vai poder receber uma indenização. Claro que uma indenização que vai ser gerida pelo cuidador comunitário, né? Mas o cuidador comunitário vai ter o dever de aplicar aquela indenização em benefício exclusivamente daquele animal comunitário. E qualquer pessoa da comunidade vai poder entrar com essa ação. Né? Isso é algo bastante novo, dá força jurídica para a comunidade agir em prol dos animais comunitários. Então, eu acredito que esse PL ele contém um regime jurídico muito interessante para a proteção dos animais comunitários. Doutora Renata, ampliando um pouco o foco da nossa discussão sobre o caso Orelha, né? Eu queria me reportar agora
no âmbito do jornalismo, a uma das grandes referências cinematográficas, que é o filme de 1951 do diretor Billy Wilder, A Montanha dos Sete Abutres, e que mostra um ex-jornalista frustrado que vai trabalhar para um jornal na cidade de Albuquerque. Ele então aproveita uma história sobre um homem preso numa caverna para reavivar a sua carreira. E essa situação rapidamente se transforma num verdadeiro circo descontrolado. E aí, a máxima que o personagem do filme, o Chuck Tanton, interpretado por Kirk Douglas, ele diz que a notícia não é do cachorro que mordeu o homem, mas o homem que mordeu o cachorro. Então, isso nos remete a pensar o quanto que determinadas matérias jornalísticas acabam explorando a própria tragédia humana. Quer dizer, aqui no caso não se trata de fazer uma analogia com o filme, né? Mas eu pergunto, como foi a qualidade da cobertura jornalística desse fato do cão-orelha? Uhum. Você está certo em dizer que de fato tem uma exploração de alguns fatos, e quando eu escrevi o artigo pensando na importância do autocuidado, foi justamente pensando nisso, por observar o quanto essa notícia, que é importante que a gente fale sobre ela, mas em tudo que eu escrevi eu tentei não trazer uma repetição de discutir detalhes do caso, porque eu acho que isso faz com que as pessoas revivam um trauma, e a gente acaba explorando uma desgraça muito grande que aconteceu para tentar ter cliques e conseguir coisas específicas, né, a partir daquela matéria. Então, assim, acho que não só nesse caso, mas quando a gente tem um caso de comoção muito grande, tem uma tendência em utilizar aquilo para fazer com que as pessoas cliquem naquela matéria e assistam aquilo. E a psicologia, ela pode ser utilizada de uma forma positiva, mas também de uma forma negativa, no sentido de tentar utilizar justamente essas vulnerabilidades humanas para fisgar as pessoas através disso. Então, como eu estava dizendo, a gente costuma ter um apego muito grande por aquilo que é vulnerável, um desejo de proteção muito grande. Então, quando a gente vê na mídia uma exploração, não no sentido de divulgar apenas o caso, mas de trazer isso de uma forma massiva, repetitiva e focando em detalhes ali de como isso aconteceu, a gente percebe que não é mais para informar, mas é uma forma de lucrar com aquilo sem uma preocupação específica em informar. Então, eu acho que a gente tem os dois lados. Por um lado, a gente tem uma mídia que realmente ajudou e contribuiu no sentido de trazer isso para um âmbito público e para que as pessoas tivessem acesso àquilo que está acontecendo, mas a gente tem um outro lado também, quando isso se torna uma isca emocional que, ao invés de contribuir para o debate público, para o engajamento, ela faz justamente o oposto, né? Ela pega essa vulnerabilidade humana de cuidar daquilo que é mais vulnerável e faz um uso disso pelo seu próprio bem, enfim, mas isso eu acho que acontece em casos como esses, em qualquer caso em que é identificada uma comoção muito grande. Então, na minha análise, pelo que eu vi, e eu não acompanhei tudo, mas iam surgindo notícias de todos os tipos, então eu acho que isso é um dos pontos principais, assim, que foram observados nessa cobertura. Uhum. Doutor Vicente, voltando inclusive na questão que o senhor abordou anteriormente, né, dos canais, né, nós estamos enfrentando aí uma outra situação, porque quando a gente pensa em quais canais a população poderia se manifestar, por exemplo, para formalizar uma denúncia, além disso, uma desarticulação quanto a quem deverá ser dirigida a denúncia, qual órgão, que cidade, estado, união, enfim, qual a esfera, né? Faltam meios devidamente conhecidos do grande público para que efetivamente possam ser formuladas, feitas essas denúncias. Quer dizer, trocando em miúdos, parece que não existia um protocolo padrão
que possa assegurar, inclusive, com proteção da pessoa que está denunciando, doutor Vicente. De fato, Márcio, veja que o nosso país realmente é muito grande. Nós somos 26 estados, o Distrito Federal e milhares, mais de 5 mil municípios, né? E a grande maioria dos municípios que devem dar a primeira resposta a casos como esse, né? Não há nenhum tipo de estrutura administrativa, não há legislação local, uma organização, uma estruturação eficiente para receber as denúncias de maus tratos, de negligência ou qualquer tipo de abandono, violência de animais, especialmente animais domésticos, animais de estimação, cães e gatos. E isso, consequentemente, deixa muito a cargo das entidades de proteção animal, né? As ONGs e os protetores independentes que acabam realizando um trabalho que seria da prefeitura, que seria do município, e de alguma outra maneira também dos estados e do governo federal. Então, hoje, a atuação das entidades de proteção animal tem sido primária e não secundária ou subsidiária, né? A atuação primária deveria ser do poder público, especialmente dos municípios, né? Claro que, veja, se você for analisar as denúncias de maus tratos, estima-se que aproximadamente 90% dessas denúncias envolvem atos não intencionais, negligências, pessoas que, até por falta de educação, de saber como tratar o animal, acabam negligenciando o bem-estar do animal, né? E que muitas vezes, pela atuação da prefeitura, do órgão de fiscalização, isso possibilita que a própria pessoa se conscientize de uma maneira pedagógica sobre o adequado tratamento do seu animal de estimação. Às vezes, uma vistoria da prefeitura, um alerta, uma advertência, uma receita de como é que a pessoa deve atuar, resolve a maioria desses casos. De outro lado, como é o caso do cão orelha, do cão abacate, do cão negão lá no Rio Grande do Sul, de vários outros que já foram noticiados pela mídia, são casos em que é crime. Não há nem que se cogitar de outra figura. E nesse aspecto, quando fica claro, o cão foi espancado quase até a morte. Nesse caso, claro, a prefeitura pode atuar, ela tem que atuar, mas aí a polícia civil, em primeiro lugar, né, que é a polícia que tem o caráter de investigação para subsidiar o trabalho do Ministério Público e do Poder Judiciário, tem que estar muito bem aparelhado, né? Depois da lei sanção que você citou, que é de 2020, que as polícias civis começaram a levar a sério a violência contra animais. Até então, ninguém levava a sério. Por quê? Porque era considerado infração penal de menor potencial ofensivo que resolvia no juizado especial de pequenas causas criminais, pagando uma cesta básica ou prestando algum serviço à comunidade. Depois da lei sanção, depois que a pena para o crime de maus tratos contra cães e gatos aumentou para reclusão de 2 a 5 anos, as polícias começaram a ter que realmente levar a sério esse tipo de caso. Ainda há déficits, evidente. Essa falta de protocolo que você acabou de citar. Mas, aos poucos, realmente estão acontecendo avanços, estados criando delegacias especializadas na proteção dos animais, coisa inédita. E, se eu não me engano, professora Renata, até no Santa Catarina que eles fizeram isso. Né? Uma estrutura policial específica antes mesmo do cão-orelha, do caso do cão-orelha. E paralelamente à estruturação da Polícia Civil, o Ministério Público precisa estar muito bem ciente do seu papel constitucional também na proteção dos direitos animais. Né? Também durante muito tempo o Ministério Público achou que essas questões envolvendo maus tratos contra animais era uma questão secundária, uma questão que não competia com a proteção do meio ambiente, né? Mas agora também, vagarosamente, mas
de forma progressiva, o Ministério Público começa a dar passos bem importantes para capitanear, né, a proteção dos animais e a repressão dos maus tratos. Nós esperamos, eu pessoalmente, Márcio, aguardo muito o posicionamento do Ministério Público de Santa Catarina de uma forma mais concreta em relação a esse caso do cão-orelha, depois de todas as discussões públicas que estão havendo quanto aos rumos que a apuração do caso teve no âmbito da Polícia Civil, né? O Ministério Público, ele faz o controle externo da polícia. Por isso é que a gente deposita aí, até a Procuradora-Geral de Justiça de Santa Catarina se pronunciou publicamente dizendo que o Ministério Público vai levar muito a sério a apuração desse caso Orelha. Doutora Renata, a plataforma de comunicação digital Discord é uma rede que tem reunido mensagens de vídeo, voz, estimulando, inclusive, essas mensagens práticas criminosas e muitas vezes gerando um processo de dessensibilização da violência, perde a sensibilidade por via de consequência, começam então a praticar violência que começou no ambiente virtual, e especialistas se referem a indivíduos que praticam violência contra animais como antissociais, destacando aí a importância de olhar para o ambiente e as famílias em que vivem, especialmente durante a infância. Qual a sua avaliação? Uhum. Essas plataformas, elas trazem, porque a gente está falando aqui de maus tratos, e só para fazer uma distinção, porque muitas vezes, quando a gente vê plataformas como o Discord, e eu sei que existem casos que acontecem diariamente de pessoas que assistem, elas transmitem para um grupo de pessoas um determinado tipo de abuso. E tem uma diferença entre maus tratos, que é o que a gente estava discutindo aqui, que tem a ver muitas vezes com a negligência, com a utilização da violência como forma de comunicação, uma falta de controle dos impulsos, um desrespeito pelo direito dos animais, e tem casos em que a gente fala de traços de sadismo mesmo, em que a intenção final é um prazer através de uma agressão deliberada aos animais. Então, em casos como esses do Discord, por exemplo, a gente vê que quanto mais frágil o animal, maior é o prazer que as pessoas sentem em observar ou em fazer ali aquele ato de violência. E qual que é o problema disso? Você está falando da dessensibilização e, de fato, esse é um deles, né? Então, você começa com um gatinho filhote e você não quer simplesmente matar aquele gato, quando a pessoa ela quer causar sofrimento de uma forma continuada, e quanto mais sofrimento, melhor. Na próxima vez, o sofrimento precisa ser ainda mais intenso. Então, isso vai se intensificando cada vez mais numa busca de prazer através de uma agressão deliberada, que é diferente dos maus tratos, né? Ainda que nos dois casos tenham aí danos específicos aos animais. Essas plataformas têm um poder muito grande, porque a violência contra animais, ela sempre existiu, mas agora as pessoas se encontram de uma forma muito mais fácil, né? Elas se reúnem através de interesses em comum, e muitas vezes a gente não sabe o que acontece nessas plataformas. Quando a gente fala de jovens participando disso, eles estão em um período de desenvolvimento, eles estão buscando uma validação social, eles querem pertencer a grupos. Nessas plataformas, muitas vezes, você tem desafios para você pertencer a um grupo, e esses desafios, eles estão relacionados à tortura de animais de formas muito cruéis. Né? Então, os jovens acabam, num certo sentido, sendo, às vezes, vítimas, no sentido de utilizar essa fragilidade emocional que eles estão vivenciando, e eles acabam sendo recrutados, de alguma maneira, para participar de atos de violência como esses. Existe um papel muito grande dessas plataformas, mas existe um papel muito grande também do que faz com que alguns jovens sejam mais vulneráveis do que outros.
né? Porque eles vão buscar justamente o jovem que tem uma fragilidade emocional maior, uma dificuldade maior de controlar os impulsos, uma história de violência no próprio lar. Então, quando a gente tem essa realidade que está aí, o Discord está aí e outras plataformas também, e junto com isso, a gente tem uma história de presenciar a violência, de ser vítima de violência também, de um desrespeito à autoridade, de uma valorização muito grande do poder, e uma contribuição social numa sociedade que valida isso, porque quando a gente fala do animal não ser um ser de direito, ele não ter direitos em vários espaços, a gente está validando que ele vale menos de alguma forma do que outros seres. Então a gente tem um sistema em que grupos vulneráveis, não apenas os animais, muitas vezes eles são tratados de uma forma desrespeitosa, agressiva, não necessariamente fisicamente. E quanto mais a gente vive em grupos em que isso é normalizado, maiores as chances que isso se reproduza em um ambiente digital, especialmente um ambiente em que você não mostra o seu rosto, então você acaba sendo protegido ali pelo anonimato, você não está sendo visto pelo outro. Então tem uma sensação de poder muito grande quando a gente fala desse tipo de violência acontecendo nessas plataformas, né? E muitas vezes uma falta de supervisão dos pais, de figuras de autoridade que poderiam ser o contraponto de coisas que acontecem aí nessas realidades. Então, tem vários fatores que contribuem para isso. A plataforma é sim algo muito, um espaço muitas vezes propício para isso, mas ela sozinha não faria isso. Então, se a gente não tivesse essas vulnerabilidades, ela não teria tanto poder. Então, é algo muito complexo. E só trazendo esse ponto do que o Dr. Vicente estava falando sobre os cuidadores, eu só queria dizer que eu acho muito relevante esse projeto nesse sentido, e eu acho que é importante também, Dr. Vicente, pensar no cuidado a esses cuidadores, a pessoas que estão ali na linha de frente, muitas vezes fazendo o que o Estado não está fazendo. Exatamente. E a população muitas vezes cobrando mais, né? Por que você não resgata esse? E, na verdade, eles precisam, nessas políticas públicas, que eles também sejam cuidados, porque senão, como eles muitas vezes adoecem por conta de uma falta de cuidado, né? Só um ponto que eu acho válido trazer quando a gente fala sobre isso, e é isso. No seu contraponto final, doutor Vicente, nessa mesma linha de direção colocada pela Renata, né, a BBC ela trouxe uma matéria relativa ao fato com o cão Orelha, e nessa matéria a juíza Vanessa Cavalieri, da Vara da Infância e Juventude do Rio de Janeiro, ela estuda há anos a radicalização de adolescentes, e uma frase atribuída a ela diz, aspas, eu teria zero surpresa se depois da perícia se concluísse que isso não foi apenas a ação de 5 meninos isoladas, mas parte de uma comunidade maior com liderança, incentivo e busca por status, afirmou a juíza. E segundo ela, a tortura de animais não é um episódio isolado, mas tem sido prática recorrente em comunidades online, e ela cita, inclusive, Discord, e eu gostaria de ouvi-la a respeito. Olha, para a gente, assim, como uma ideia que me parece bem clara, dentro dessas nossas preocupações em como, né, e que conteúdos a educação desses jovens, ou da nossa comunidade, da nossa sociedade, que conteúdos a gente precisa adicionar aí. Eu acho bem interessante, Márcio, falar, já que a gente está aqui nesse momento final do nosso bate-papo, o quanto seria importante discutir a ética vegana comunitariamente, ampliar aquilo que o veganismo, como proposta ética, realmente poderia proporcionar. Eu digo assim, até pela minha experiência pessoal, eu
passei a ser vegetariano em 2017, depois vegano em 2020, por conta daquilo que eu passei a conhecer em relação aos animais. Até então, não tinha absolutamente nenhum conhecimento e nenhum propósito nesse sentido. Mas quando eu conheci todos esses fatos envolvendo crueldade contra animais e também a forma que os animais invisíveis, né, que são os animais mortos para virar carne, para virar pele, para virar couro, para virar leite, ou para produzir ovos, etc. Esses animais invisibilizados. No momento, Márcio, em que todos nós, uma parcela significativa da sociedade, tiver compaixão e empatia por esses animais, e exatamente por isso, numa postura coerente, adotar a ética vegana, parar de comer animais, parar de explorar animais, parar de usar animais, certamente essa empatia ampliada, né, para com todos os animais sencientes, isso seria algo extraordinário em termos, né, não apenas da prevenção de maus tratos contra cães e gatos, mas de uma ética muito mais amorosa, uma ética que reconduz o ser humano no seu contato com a natureza, né, e que impeça aquilo que é a genética da violência, que é sempre, seja na violência contra a mulher, seja na violência doméstica, seja na violência contra o idoso, contra a criança, contra os vulneráveis, é a coisificação do outro, a objetificação do outro. O pensamento vegano, o pensamento empático ampliado, a ética do cuidado, a ética do amor, né? Tudo isso alimenta uma nova perspectiva e que me parece que hoje, e diante desses fatos, como o caso de Cão-Orelha, é absolutamente necessário retomar, aprofundar e não ter nem vergonha, nem preconceito de abertamente enfrentar essas questões que, por exemplo, a ética vegana e o veganismo propõem como propostas para um mundo melhor, mais justo, para todos e todas, independentemente da espécie. Dr. Vicente Ataíde Júnior, professor adjunto da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, muito obrigado pela sua participação no Contraponto, Dr. Vicente. Mais uma vez, sou eu que agradeço, Márcio, eu agradeço a você também, a toda a produção do Contraponto, agradeço a oportunidade de conhecer pessoalmente a professora Renata, que foi muito interessante poder compartilhar esse espaço com as perspectivas que a professora Renata trouxe, e eu fico sempre à disposição da universidade, de todos aqueles que de alguma forma se interessem pelo direito animal, pela ética animal e pela causa animal. Doutora Renata Roma, pesquisadora associada da Universidade Saskatchewan do Canadá, muito obrigado pela sua participação no Contraponto e as suas considerações finais, doutora Renata. Está desligado o microfone. Opa. Pegando um gancho no que o Vicente trouxe, dessa ética vegana, a gente realmente tem um olhar funcional para alguns animais e um olhar de cuidado e de vínculo para outros, né? Enquanto alguns animais são percebidos como membros da família, a gente tem uma dissociação ali que a gente faz em relação a alguns animais e outros não. Tem alguns estudos que mostram que crianças que crescem com essa ética vegana, elas também crescem com uma visão de mundo mais inclusiva, porque elas aprendem que seres diferentes têm necessidades diferentes. Então, pensando em educação, pensando em formação de futuras gerações, acho que é algo realmente muito válido para a gente repensar. Porque o animal ele é visto muitas vezes como um membro da família, mas qual animal que a gente está falando, né? E qual é o lugar de cada um deles? Quanto mais a gente reconhecer isso, pensando não só em casos de violência, mais a gente vai conseguir dar suporte para pessoas que de fato têm um vínculo muito próximo com animais de estimação. Você perguntou, Márcio, em algum momento como isso impacta as pessoas. E isso vai impactar violência como essa, né, que a gente presenciou, principalmente quem tem um vínculo muito próximo com seu animal de estimação.
E a gente sabe que, por exemplo, o luto por um pet ainda é totalmente desvalorizado socialmente, a gente não tem um afastamento quando um pet morre. Então, a gente tem uma desvalorização ainda do vínculo, não só no momento da violência, mas uma falta de reconhecimento da importância desse vínculo, né? E especialmente quando a gente está falando de espécies que não fazem parte ali do nosso dia a dia. E foi um prazer discutir com vocês, faço as minhas palavras, doutor Vicente, foi um prazer também. Eu li um pouco sobre as suas ações antes de vir aqui, já estava encantada, porque eu acho que são ações muito relevantes e a gente precisa de uma integração maior realmente de ações como essas, para que casos como esses virem ação e virem mudanças sociais. Márcio, obrigada pelo convite e fico à disposição também. Foi um prazer conversar com vocês aqui hoje. Mais uma vez agradeço ao doutor Vicente, doutora Renata, muito obrigado ao Benício Batista na edição, José Luiz Caetano no painel eletrônico e Patrícia Amaral na direção da RTU. Tenham todos um excelente final de semana, estaremos de volta na próxima segunda-feira a partir das 11 horas.